O NET Educação está começando. Hoje nós vamos mostrar como a relação entre alunos e professores pode fazer a diferença para o bom comportamento e o melhor rendimento em sala de aula. Essa questão da relação professor-aluno é super importante. Às vezes um aluno tem mais dificuldade, quando ele se identifica com o professor, quando ele tem um relacionamento bom com o professor, ele consegue superar com mais facilidade essas dificuldades que ele tem. Então, para a gente começar uma reflexão, eu acho importante mencionar algumas competências que eu considero necessárias para que o professor possa desempenhar as funções dele. Tem também uma importante reflexão sobre o papel dos educadores na identificação de jovens talentos. Participar de Olimpíadas, estabelecer atividades coletivas, vamos pensar dentro da própria programação curricular, a gente destacar um item e a partir daí pedir uma produção diferenciada. Então essas são situações, esses são caminhos que a gente trilha dentro da escola e que permitem que a gente consiga perceber, não é? Essas, vamos pensar assim, manifestações. Não é tranquilo, né? Mas eu acho que é muito possível. Christian Reis Westphal tem 22 anos. Ele é um jovem talento. Foi revelado na escola por uma professora que conseguiu ver no menino que não gostava das aulas de educação física um grande potencial. Aos 14 anos, fundou o projeto Ciência e Astronomia, que leva o ensino sobre o tema até escolas da região metropolitana de Porto Alegre. Ótimo. Christian, depois que você começou esse projeto, então, que a professora te ajudou, que você alavancou, como que funciona hoje? Como que é o projeto Ciência e Astronomia? Então, o carro forte do projeto Ciência e Astronomia atualmente ele fica no YouTube, onde a gente faz transmissões ao vivo com convidados relacionados à ciência. Então a gente já teve pesquisadores do CERN, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, da NASA, inclusive a Duília de Mello, que é uma astrônoma, ela é parceira hoje nossa com o projeto. No Facebook, sempre com aquelas imagens que a gente vê em páginas. E aqui em Porto Alegre eu faço palestras em escolas públicas e levo também telescópios em praças. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de observar ou chegar perto de um telescópio para observar o quão grande é o nosso universo e o quão belo existem os corpos celestes, se fica à disposição para que eles possam observar. E, Christian, explica isso. Como que funciona quando você chega nas escolas? Primeiro você faz uma dinâmica em sala de aula, depois vão para a praça, tudo acontece ali na praça mesmo. Como que você faz? Então, depende muito da infraestrutura das escolas, né? O mais prático, assim, a dinâmica que a gente faz é primeiro uma parte teórica, no qual se é feita uma palestra para crianças sobre o sistema solar, para os adolescentes sobre exploração espacial, história da ciência, e depois a parte prática, onde a gente faz desde lançamento de foguetes, né? Não sei se vocês se lembram no ensino fundamental, que era feito aqueles vulcões de bicarbonato e vinagre, né? Se pode ser feito foguetes, inclusive eles vão até alto demais, chegam a 50 metros de altura. E também é feito relógios solares, a questão do estudo do nosso universo, a observação do céu em si. E quando a escola funciona à noite, eu levo daí o telescópio para a gente fazer a observação do céu e reconhecimento dos corpos celestes que se tem naquela noite. Christian se destacou tanto que já subiu no palco para palestrar em uma edição do TEDx. Então, eu recebi o convite para palestrar no TEDx São Paulo, que aconteceu na Sala São Paulo, na linda Sala São Paulo, e eu falei sobre por que divulgar ciência. Então, foi exatamente isso que eu comentei aqui, né? Nós precisamos de pessoas mais curiosas no mundo, né? Os cientistas que nós tivemos ao longo da humanidade, eles só conseguiram ter descobertas por conta dessa incógnita da pergunta. Como que a gente soube que o Newton, através de uma maçã, ele fez com que pudesse deduzir
que houvesse a gravidade, né, que hoje a gente sabe que é 9,81 metros por segundo, por conta dessa curiosidade e do questionamento das perguntas. Então foi mais ou menos essa a talk central da palestra do TED São Paulo. Entre os estudos, tarefas, provas, dedicação para o vestibular, para o Enem, será que o professor ainda tem tempo de olhar para todos esses estudantes e identificar ali entre eles jovens talentos? Quem vai responder essa pergunta é a Mirna Eloy Suzano, ela que é diretora do Liceu Santa Cruz, que fica na Moca, na Grande São Paulo. Mirna, dá para identificar no meio dessa correria, passar conteúdo pedagógico, corrigir o que eles estão fazendo, se reciclar? Os professores também têm muito isso. Dá para olhar e falar, peraí, parece que aquele aluno ali é especial, tem algo diferente, a gente pode lapidar aqui. Como que é dentro das escolas? Eu acho que hoje a proposta de ensino ela tem que ter isso até como uma meta, né? Ele tem que ser um objetivo do educador. Essa questão da gente identificar e reconhecer um potencial diferenciado do aluno tem que estar presente na preocupação de todos os professores. Claro, dentro das possibilidades dessa rotina toda que nós sabemos, dessas solicitações todas que acontecem, não é? Mas eu acredito que sim, é possível e que isso acontece. A gente também parte, né, da necessidade de estar olhando, percebendo, permitindo que algum aluno se desponte, não só no rendimento, né, diário ali, mas que também ele consiga mostrar as coisas que ele pode e que fogem, às vezes, até a própria rotina escolar. Eu acho que a gente tem sempre uma possibilidade grande, né, de dar a ele um caminho, né? A gente oferece, oportuniza, né, para os nossos alunos experiências diversificadas e a partir daí a gente começa a identificar onde ele se destaca, qual é a sua facilidade, quais são as habilidades, não é, que ele traz e que às vezes não são tão convencionais dentro do universo escolar, não é? Agora, precisa ter olhar, né? Precisa ter essa, vamos pensar, sensibilidade, não é? E aí a gente consegue com certeza. Você disse que é preciso criar oportunidades, porque às vezes o aluno ali naquela rotina, de repente não está mostrando todo o potencial dele. Mudei, fiz uma atividade diferente, dá para captar algo? Com certeza. E eu acho que a gente também tem que ter alguns projetos, não é, que permitam isso. Então, participar de Olimpíadas, estabelecer atividades coletivas, vamos pensar dentro da própria programação curricular, a gente destacar um item e a partir daí pedir uma produção diferenciada. Então, essas são situações, esses são caminhos que a gente trilha dentro da escola e que permitem que a gente consiga perceber, não é? Essas, vamos pensar assim, manifestações. Não é tranquilo, né? Mas eu acho que é muito possível. Quando a gente fala de talento, às vezes as pessoas podem pensar talento na dança, no canto. Não é só isso. Tem muitos talentos, muitas formas que os alunos podem se ressaltar. Com certeza. Eu acho que um grande talento, né, que a gente sempre busca nos alunos é, por exemplo, uma postura colaborativa. Né? Aquele aluno que tem uma competência diferenciada e que, de repente, ajuda o amigo. Né? Isso eu acho uma coisa que é muito importante e que a gente acaba, às vezes, perdendo, né? Dentro da dinâmica, muitas vezes, da sala de aula. Então, quando um professor percebe que este aluno tem uma facilidade, às vezes, de ensinar, né? E ele coloca esse aluno junto com o outro que tem algumas dificuldades, a gente percebe que tem ganhos enormes. Então, isso eu acho uma forma de valorizar um talento. Quer dizer, um aluno que é competente, que se destaca, às vezes, em notas, em situações, vamos pensar assim, mais convencionais, mas que ele tem esta habilidade, né? Ele tem uma forma respeitosa, solidária de se relacionar e o professor aproveita isso dentro da sala. Então, esse é um dos exemplos. Além disso, nós fizemos umas experiências muito interessantes aqui com os alunos do ensino médio e os nossos alunos da educação infantil. Então, a gente convidou e eles vieram passar uma tarde com os nossos alunos do infantil e ali organizaram gincana, ficaram juntos, brincaram com as crianças. Então, foi uma coisa que nós mesmos ficamos surpresos com o grau de paciência,
de cuidado com os pequenos, não é? De troca. Então, isso também acho que é uma coisa que a gente, dentro da escola, valoriza pouco. Qual que é a importância disso, Christian, desse seu projeto? É claro que é algo que você gosta, te instiga, então você quer levar isso para frente, mas qual que é a importância de tudo isso? Então, eu acho que existem algumas formas da gente instigar as pessoas, né? Eu acho que atualmente a gente precisa de pessoas curiosas para mover o mundo, né? Afinal, são das perguntas que a gente consegue as respostas e parece que a cada resposta que a gente chega, a gente tem mais perguntas. Então, eu acho que, pelo menos o projeto eu tento, é fazer com que crianças e adolescentes se perguntem mais sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Porque existem tantas coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, mas se olhadas de uma forma mais complexa, de um outro olhar, a gente encontra coisas maravilhosas. Então, é dessa forma que eu encontro, de divulgar o que eu gosto para as pessoas, que eu posso me realizar instigando mais pessoas para essa área da ciência. Eu acho que a questão da educação, né, ela é tão encantadora exatamente porque ela permite, né, que os nossos dias não sejam iguais. Então, todo educador tem todos os dias a oportunidade de, quando ele entra na sala de aula, de uma nova descoberta, né? E eu digo isso no sentido mesmo da descoberta do potencial, da possibilidade de cada aluno, né? Então, eu acho que, primeiro, isso precisa ser uma preocupação, né? Eu acho que todos nós, educadores, temos que ter esta preocupação das descobertas, né? E quando a gente tem essa preocupação, a discussão da percepção do que o outro fica mais fácil, porque a gente sempre vai com o olhar de que a gente vai encontrar alguma coisa diferente, né? Seja numa situação corriqueira de aprendizagem, seja numa proposta diferenciada, mas o que eu acho muito importante é que a gente nunca esqueça, não é, que todos os nossos alunos, eles têm possibilidades muito grandes e que, às vezes, nós, construindo uma rotina de trabalho muito repetitiva ou, né, que liga ali no automático, a gente tira esta oportunidade de nós mesmos, né, de descobrir. E a gente tira também desse aluno a possibilidade de ser descoberto, não é? Então, eu acho que essa relação, que para mim é muito dialética, né, eu acho que a gente, o tempo todo, a gente tem que estar nessa busca, né? Busca. Eu acho que a gente sempre vai encontrar. No portal neteducação.com.br você pode ter acesso a outros conteúdos sobre educação. Você também pode curtir a nossa página facebook.com/neteducação. A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.